aí, pessoal, sou o professor Luiz Felipe, professor de Geografia do Colégio Oficina do Estudante. Estamos aqui para mais uma aula dica de Geografia, dessa vez para falar de dois modelos econômicos, duas propostas econômicas bastante antagônicas em alguns aspectos e similares em outros e que estão sempre presentes nas discussões quando a gente tenta pensar em modelos que sejam mais adequados, mais eficientes para garantir os direitos da população e as liberdades, tanto individuais quanto coletivas. Os modelos, portanto, do bem-estar social e do neoliberalismo. Por ordem cronológica, o modelo do bem-estar social, ou chamado Estado do bem-estar social, é um modelo que acaba surgindo depois da Grande Depressão de 1929, que trouxe uma escala muito grande de crise pós-especulação, na Bolsa de Valores nos Estados Unidos, em 29, e fez algumas economias repensarem a sua forma de planejamento dentro dessa onda que trouxe um desenvolvimento muito rápido para alguns países durante a Primeira Guerra Mundial, como foi o caso dos Estados Unidos. A gente tem o estado do bem-estar social nos chamados países nórdicos ou na Europa setentrional, ou seja, a Suécia, a Finlândia, a Islândia, região da Dinamarca e da Noruega são estados considerados do bem-estar social. Nesses lugares, a presença do Estado é bastante forte, no sentido de que ele acaba sendo o órgão responsável por garantir à população os chamados direitos sociais, como educação, saúde, habitação, mobilidade através dos transportes e o acesso à produção da renda. Portanto, no bem-estar social, é comum que a população pague impostos considerados elevados, impostos sobre a renda muito maiores do que os praticados, por exemplo, nos Estados Unidos ou mesmo aqui no Brasil, mas esses impostos são revertidos com muita eficiência para serviços públicos de qualidade. Tanto que esses países sempre acabam nos rankings dos melhores países ou dos países com a maior qualidade de vida, com IDHs muito elevados e com excelente qualidade nos serviços de educação, que lá é pública, saúde pública, as políticas de habitação são muito acessíveis para a população que não tem o dinheiro para comprar a sua propriedade e a propriedade que lá também é privada, mas que conta com o auxílio, com os subsídios do governo para que a pessoa tenha acesso a essa propriedade privada. O sistema de transporte lá também é público e eficiente, o que não impede, em hipótese nenhuma, que as pessoas optem por se deslocar com seus automóveis particulares, mas há, em contrapartida, uma conscientização muito grande da população que cobra muito de perto os seus governantes. Na maioria desses países vigora o sistema parlamentarista e a população acompanha muito de perto, cobra de maneira bastante consciente e responsável a reversão dos impostos pagos, que, como eu disse, são altos, em serviços públicos excelentes que são prestados para a população. O que acontece é que a população acaba não vendo como algo negativo, uma vez que esses impostos são revertidos em serviços dos quais todos usufruem, inclusive as pessoas que têm mais dinheiro, e acabam sendo beneficiadas até por programas de distribuição ou de redistribuição de renda, a exemplo do que a gente tem em países como é o nosso caso aqui o Brasil. De maneira bastante distinta do bem-estar social, o neoliberalismo vai surgir a partir da década de 90, quando a União Soviética fracassa nas políticas de tentar implementar o modelo socialista. Mesmo após as reformas, a Glasnost e a Perestroika, a União Soviética não consegue se sustentar, acaba sendo fragmentada e com o fim da Guerra Fria, os Estados Unidos se autoproclamando os vitoriosos dessa guerra, a década de 90 vai ser uma década em que o modelo neoliberalista se expande com grande intensidade, alavancado sobretudo por uma globalização que já existia em épocas anteriores, mas foi muito fortalecida por todo o marketing que foi feito durante a própria Guerra Fria, exaltando e mostrando todas as potencialidades do modelo capitalista, que se consolida de maneira muito forte no neoliberalismo. Ao contrário do estado do bem-estar social, no neoliberalismo a proposta é de que haja um estado mínimo, que não intervenha nas questões econômicas e sociais, mas que simplesmente garanta algumas ferramentas que produzem efeitos sobre o livre comércio. Então, uma regulamentação talvez fosse permitida para evitar
por exemplo, os cartéis, que atrapalham muito o livre mercado, a formação de conglomerados ou os chamados clusters, seriam então proibidos e seria a função do governo fiscalizar para que não houvesse essas formas de burlar a livre concorrência preconizada pelo neoliberalismo e pelo capitalismo. Uma vez que o Estado é mínimo, a intenção dentro do modelo neoliberal é de privatizar, inclusive, esses serviços que são considerados direitos sociais, como a educação, a saúde e os transportes, a habitação, a produção de energia e principalmente as empresas, que na época dos governos Vargas, Juscelino, durante a época da ditadura militar, eram em sua maioria estatais. A indústria de base brasileira era estatal. Já havíamos observado em épocas anteriores ondas de privatizações, mas a partir da década de 90, desde quando o Collor assume até os dias atuais, as políticas de privatizações elas vêm acontecendo com bastante intensidade. Quando não há privatização, é chamada concessão. É um empréstimo, uma concessão que o governo faz para que uma indústria privada, um setor privado, possa controlar algo que seria atribuição do governo. Por exemplo, o transporte público não é feito pelo governo, e sim por empresas que prestam serviço para o governo. Dentro das políticas de privatização, haveria então essa garantia de um livre comércio para que as empresas, a partir da concorrência, sempre pudessem gerar serviços cada vez melhores e praticando preços acessíveis, o que também está dentro da premissa da concorrência. O melhor serviço pelo menor valor é aquele que prospera. Entretanto, a gente precisa fazer algumas observações, algumas ressalvas, para entender que na prática, esses dois modelos que na teoria deveriam funcionar muito bem, também encontram uma série de dificuldades. A Europa setentrional, por exemplo, tem dificuldades enormes em absorver fluxos demográficos. Houve inclusive algumas falas um tanto quanto xenofóbicas de líderes do governo da Islândia e mesmo da Noruega se opondo à vinda dessa população, já que esse sistema funciona muito bem em locais relativamente menores, com populações relativamente menores, proporcionalmente menores a extensões de área e populações muito maiores, como a gente observa no Brasil, na China, na Índia ou nos Estados Unidos, e isso então cria uma certa fragilidade quando a gente pensa num sistema desse funcionando numa escala maior. Seria mais difícil implementar esse sistema pensando numa escala maior, tanto de território quanto de abrangência demográfica. Não que ele fosse inviável, mas certamente haveria alguns empecilhos até conseguir programar tudo isso, e aqui é essencial o engajamento da população para cobrar de maneira eficiente e responsável que esses impostos não sejam desviados, não sejam encaminhados para paraísos fiscais, não sejam encaminhados para dinheiro de propina, de corrupção, coisas que infelizmente só agora a gente está começando a aprender a se livrar, não é? No neoliberalismo também encontra-se algumas características que na prática são diferentes da teoria. Quando a gente fala, por exemplo, do livre comércio, a gente precisa levar em consideração que há gigantescas empresas transnacionais que monopolizam setores em âmbito global, ou seja, pequenas e médias empresas não têm a menor capacidade, a menor oportunidade de competir com essas grandes empresas que já monopolizam, que já controlam grandes setores, por exemplo, da indústria automobilística, da produção de combustíveis fósseis, a indústria farmacêutica, o ramo da construção civil, entre tantos outros, onde não há livre comércio e sim um monopólio, quando muito um oligopólio de empresas que deveriam ser competidoras, mas que acabam se juntando para se beneficiar e tirar da população essa oportunidade do livre comércio e da livre concorrência como garantia de liberdade individual e se tornar, na verdade, refém, obrigada a comprar desses prestadores de serviços aquilo que eles nos oferecem pelos valores que cobram. Quanto às políticas da privatização, ao passo em que se cria uma maior liberdade e autonomia para que os serviços sejam oferecidos, é preciso muito cuidado para não permitir que os direitos sociais, como educação, como saúde, transporte, moradia e segurança, não se tornem produtos, mercadorias, a que teriam acesso então as pessoas apenas através do dinheiro. Dessa forma, se esses direitos sociais forem convertidos em mercadorias, em produtos, a que se tem acesso apenas através do dinheiro, estaremos excluindo grande parte da população que sem condição aquisitiva, sem condição
financeira não teria a resguarda dos seus direitos que são constitucionalmente assegurados pela nossa Constituição Federal de 88 e pela própria Declaração Universal dos Direitos Humanos. Dentro das duas propostas, é claro que se pode aproveitar o que há de melhor em ambas, na criação de um modelo que não seja exatamente um ou outro, e sim algo mais misto, que possa trazer o que deu certo de um e do outro, sempre pensando que para o nosso país temos que flexionar as escalas para entender que temos um país que é o quinto maior do planeta, o quinto mais populoso do planeta e que tem uma diversidade cultural e profundos contrastes sociais historicamente criados que devem sempre ser levados em consideração quando se fala de um modelo econômico, mas que também é político e social a ser implementado. Bom, pessoal, a reflexão fica aí. Espero que tenham surgido novas perguntas, novos questionamentos. Fiquem à vontade para deixar perguntas, para deixar comentários aí. Não se esqueçam de se inscrever no canal Oficina do Estudante para acompanhar as próximas aulas. E é isso, moçada. Valeu, até a próxima.